Então, vou fazer uma apresentação mais informal do que a gente fez lá na atualização, mas o Dr. Paul Blowers, ele é um especialista em história patrística, que quer dizer história da igreja primitiva e logo depois da igreja primitiva, então são os primeiros séculos da igreja cristã. Ele é um conferencista conhecido no mundo todo, ele fala bastante a respeito desse assunto, e ele também é um especialista no tema do movimento Stone Campbell, que é o movimento de restauração, que é o movimento das igrejas de Cristo. Então, ele veio para cá para falar um pouquinho disso. Ele tem vários livros publicados, tanto em relação à história patrística, quanto em relação à história das igrejas de Cristo. E ele é meu professor no Emmanuel Christian Seminary, no Tennessee. E, como muitos de vocês sabem, principalmente as irmãs sabem, eu participo do que a gente chama de International Fellowship nos Estados Unidos, que é uma comunhão, um grupo pequeno de alunos internacionais. Na universidade que eu estudo, nós somos mais ou menos 7 a 10 alunos internacionais. E como a instituição que a gente estuda, ela passou por alguns problemas financeiros com essa crise mundial que teve, 2008, 2009, eles tiveram que cortar um pouco da ajuda que eles davam para os alunos internacionais. Então, as meninas, as mulheres do Ministério de Mulheres, elas já sabem disso. A gente vai estar fazendo um bazar, provavelmente agora em junho, para não coincidir com o bazar dos meninos da Blitz, que vai ser em julho, então, para a gente não ter conflito. Se você tiver alguma coisa para doar, qualquer coisa que seja, por favor, entregue para uma das meninas do Ministério de Mulheres, que elas vão estar ajudando. A gente vai arrecadar dinheiro para esses alunos. A gente tem um aluno chinês, a gente tem alunos do Quênia, a gente tem, brasileira, a gente tem alunos mexicanos. Sim, sim. Nós temos alunos dessas, mexicano, brasileiro, chinês, não, chileno vai sair, chinês, queniano. Então, assim, é uma forma muito legal de abençoar, e eles estão numa certa expectativa, porque eu falei o tanto que essa igreja é generosa, e o tanto que essa igreja abençoa missionários, e o tanto que essa igreja tem me abençoado. Então, eu conto com todos vocês. Amém? Saudações, amigos e amigas. Saudações, amigos e amigas. Let me say a greeting first. Ok. You need to pack your bags. Vocês precisam fazer as suas malas. You're all going to the United States later this week. Vocês todos precisam ir para os Estados Unidos essa semana. I've bought tickets for all of you. Eu comprei passagens para todos vocês. You're coming along with me. Vocês estão vindo comigo. So that I can use you to teach our churches how to worship. Então vocês vão comigo para ensinar as nossas igrejas como adorar, como louvar. I've learned so much about worship since I've been in Brazil. Eu aprendi tanto sobre louvor e adoração desde que eu estou aqui no Brasil. And Sandy and I have just tonight discovered E a Sandy, que é a esposa dele, e nós descobrimos essa noite. your practice of sharing your communion cups. Ele ficou encantado quando a gente trocou os copinhos da ceia. I want to teach our churches to do that. Ele disse que ele vai ensinar as igrejas americanas a fazerem o mesmo. And I don't think I know of a single church in the United States Ele fala que ele acha que ele não conhece nenhuma única igreja nos Estados Unidos that has all of its music written by someone from in the congregation. que tem todas as músicas cantadas escritas por alguém que faz parte da congregação. You should be very thankful. Vocês têm que ser muito gratos por terem um Jesus com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 15. E nós vamos ler dos versículos de 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio,
viu, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. For about 10 years, Por cerca de 10 anos, I've served as a volunteer chaplain eu sirvo como capelão voluntário in one of our local hospitals. em um dos nossos hospitais locais. On one occasion, Em uma ocasião, I was called into the Children's Intensive Care Unit, eu fui chamado para a UTI infantil, where there was a mother with her little boy. onde havia uma mãe com seu pequeno filho. He was dying from a brain tumor. Ele estava sofrendo e morrendo devido a um tumor no cérebro. The doctors had told the family that there was nothing more they could do, Os médicos disseram para a família que eles não podiam fazer mais nada. and they were beginning to remove him from life support. E eles começaram a tirar então os aparelhos que mantinham a vida dele. I held the mother's hands, Eu segurei nas mãos da mãe. and I told her that this was going to be the hardest thing she ever experienced in her life. Eu falei para ela que aquilo seria a pior coisa que provavelmente ela experimentaria na sua vida. And she cried out to Jesus to save her son. E ela rogou ao Senhor que salvasse o seu filho. In the year 1991, No ano de 1991, when the United States was at war with Iraq, quando os Estados Unidos estavam em guerra contra o Iraque, I remember seeing on television eu lembro de ver também na televisão a Muslim mother uma mãe muçulmana with her little baby com o seu pequeno bebê. standing outside of a church Ela estava do lado de fora da igreja, at a fountain of holy water. em frente a gente tem água santa na igreja católica, né? Aquela água benta. She was splashing the water on her child Ela estava jogando a água no seu filho, because she thought that maybe the Christian God could save her child from the war. porque ela pensava que talvez o Deus cristão poderia salvar a sua criança. She feared so much for her child's life. Ela tinha tanto medo pela vida do seu filho, né, durante a guerra, That she believed that maybe Jesus could save her e child. que ela acreditava que talvez Jesus pudesse salvar o seu filho. These two mothers remind me of the woman here in Matthew 15. Essas duas mães me lembram a respeito dessa mulher em Mateus 15. This was a woman who was desperate. Essa mulher estava desesperada. Her child was possessed by a demon. A sua filha estava possessa por um demônio. Her child was out of control. Sua criança estava fora de controle. There was nothing she could do about it. Não havia nada que ela podia fazer a respeito. The question of this story A pergunta que a gente pode ver na história is not whether Jesus can heal her child, não é se Jesus poderia curar a sua filha ou criança, because we know from other stories that Jesus was able to heal people who were demon-possessed. porque nós sabemos através de outras histórias que Jesus é capaz ou era capaz de salvar pessoas que estavam possuídas por demônio. The point of this story O ponto principal dessa história is whether Jesus will heal this woman's child. é se Jesus iria curar a criança dessa mulher especificamente. Because this woman is a Canaanite. Porque essa mulher, ela era cananeia. The text says she's a Canaanite because it's emphasizing that she's a foreigner. O texto fala que ela era cananeia porque estava enfatizando que ela era uma estrangeira. It means that her people are an enemy of the Jews. Isso significa que o povo dela era inimigo do povo judeu. And we know from the story that Jesus' disciples were very concerned about being in this territory. E a gente sabe, através da história, que os discípulos de Jesus eles estavam bastante preocupados em estar especificamente nessa região onde eles se encontravam agora. It's as if they just believed that Jesus had no business dealing with these people. Porque eles acreditavam que Jesus não tinha nada a ver, Jesus não tinha nada para lidar com essas pessoas. The question of this story A pergunta dessa história is whether Jesus will heal the child of a Gentile.
é se Jesus vai salvar, vai curar a criança de uma gentia. If not, Se não, the good news will not go beyond the Jews. as boas novas não iriam além dos judeus. The good news will not be preached to all the peoples of the world. As boas novas não seriam pregadas para todos os povos do mundo. Jesus' healing power is not for everyone. O poder de Jesus de curar não seria para todo mundo. But if Jesus does heal her child, Mas se Jesus curasse a sua filha, it means indeed that God intends for his love to be spread to all people. isso significaria que Deus desejava que o seu amor fosse espalhado por todo o mundo. We know elsewhere in the New Testament, Nós sabemos em algum lugar no Novo in the Testamento, stories of Jesus, nas histórias de Jesus, that he did reach out to outsiders. que ele alcançou pessoas de fora do povo judeu. You'll remember the story in the Gospel of John, Vocês se lembram da história do Evangelho de João? when Jesus encountered the woman at the well. Quando Jesus encontra a mulher no poço. She was a Samaritan. Ela era uma samaritana. By the law of the land, a Jew had no reason to be around Samaritans. Pelas leis daquele tempo, os judeus não tinham nada a ver com os samaritanos. You remember Jesus, he encountered the woman and he talked with her. Jesus encontrou, vocês lembram, a mulher e falou com ela. And we know that he reached out to her. Ele alcançou aquela mulher. And he preached to her the good news of the living water. E ele pregou para ela as boas novas da água viva. And we know that Jesus dealt with other outsiders. E a gente sabe que Jesus ele lidou com outras pessoas de fora do mundo judeu também. In fact, we know that he enjoyed dealing with those who were hated and despised. E nós sabemos que, na verdade, ele amava lidar com aquelas pessoas que eram odiadas e deixadas de lado. But this is a difficult story. Mas essa é uma história difícil. Quantos concordam? I'm asking who agree with you that it's a difficult story. Why is Jesus so, I don't know if this word is reticent. You know what reticent means. Why does Jesus hold back? Why does he not just immediately heal her child? Porque Jesus, ele deu passo atrás e não curou imediatamente a sua filha. He seems to push her back. Por que ele simplesmente jogou ela para trás? In verse 23, No verso 23, it says first that when the woman sought his help, it says what? it says when she sought his help, verse 23, Quando ela procurou a ajuda de Jesus, no verso 23, he did not answer a word. ele não disse uma palavra para ela, ele sequer a respondeu. He remained silent. Ele ficou em silêncio. In verse 24, No verso 24, he tells her, I was only sent to the lost sheep of the house of Israel. ele disse para ela que ele tinha sido enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Which is another way of saying, I was sent to the Jews. Que era uma outra forma de dizer, eu fui enviado para os judeus. He says, I was sent to Jews who were without a shepherd. Eu fui enviado para os judeus que não tinham pastor. And then again in verse 26, E mais uma vez, no verso 25, he says to her, it is not right to take the children's bread and to feed it or cast it to the dogs. ele disse que não era certo tirar a comida, o pão das crianças e entregar para os cachorrinhos. These are hardly words of comfort. São palavras difíceis e não são palavras de conforto. I think most of us, if we had been that woman, Eu acredito que muitos de nós, se nós fôssemos aquela mulher, we would have walked away. nós simplesmente cairíamos fora. We would have been despondent, depressed, sad. Nós ficaríamos extremamente tristes, deprimidos, chateados. We would have remained desperate. Nós continuaríamos desesperados. But of course, this is not the end of the story. Mas, claro, este não é o final da história. I haven't answered the question. Eu tenho uma resposta para a pergunta. Why does Jesus hold her back? Por que Jesus deu uma segurada nela? Por que ele não respondeu imediatamente? It has to do with his disciples. Tem a ver com seus discípulos. He's going to teach them an object lesson. Ele iria lhes ensinar uma importante lição. His disciples
think he has no business being with this Canaanite woman. Os discípulos acreditavam que Jesus não tinha nada a ver com essa mulher cananeia. The gospel is only for the Jews. As boas novas, o evangelho era somente para os judeus. It's dangerous to be around these people. Era perigoso ficar em torno desse povo. And at first, E na primeira, Jesus plays along with them. Jesus ficou do lado deles, nem respondeu. He acts like he's only going to serve the Jews. Ele agiu como se ele fosse realmente servir unicamente os judeus. Ah. But the story tells us that the woman persisted. Mas a história nos diz que a mulher, ela persistiu. The centerpiece of the story is the woman's faith. A parte central da história é a fé dessa mulher. She doesn't give up. Ela não desistiu. She's desperate. Ela estava desesperada. She finally says to Jesus, Ela finalmente disse para Jesus: Lord, help me. Senhor, me ajude. Lord, help me. Senhor, me ajude. It's a prayer from her spiritual poverty. Era uma oração que vinha da sua pobreza espiritual. It's a prayer of her desperation. Era uma oração que vinha do seu desespero. It's our most basic prayer. É a nossa oração básica. Lord, have mercy on me. Senhor, tenha misericórdia de mim. Have mercy on my child. Tenha misericórdia da minha criança. But Jesus says, it is not right to take the children's bread and cast it to the dogs. Mas Jesus disse, não é certo pegar a comida das crianças, dos filhinhos e entregar para os cachorros. How many of you have dogs at home? Quantas pessoas aqui têm cachorro em casa? You know how dogs act. Vocês sabem como os cachorros agem. If you push a little food off the table their way, Se você deixa cair um pouco de comida lá no chão da mesa, eles vão lá e vão comer. they scramble to eat it. Eles vão correndo para comer. If there are 2 dogs Se tem 2 cachorros or 3 dogs, ou 3 cachorros, they fight for the crumbs. eles vão brigar pelo resto da comida. They're desperate for them. Eles estão desesperados por essa comida. Dogs act like this is the only meal they're going to get, Eles agem como se esse fosse a única refeição que eles vão ganhar. as if they're going to die if they don't get the crumbs. Eles agem como se eles fossem morrer se eles não comessem o resto da comida. So it's a very powerful image that Jesus is showing us here. Então, é uma imagem muito poderosa que Jesus está usando neste texto. But the woman responds to Jesus in verse 27. Mas a mulher respondeu para Jesus no verso 27. Yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da comida que cai da mesa do Senhor. You see, in this story, Você vê nessa história, the woman wins the argument with Jesus. a mulher ela ganha na argumentação com Jesus. He is so amazed by her faith, Ele fica tão maravilhado com a sua fé, by her persistence, com a sua persistência, by her desperation, com o seu desespero, by her call for mercy, com a sua chamada por misericórdia, that he gives in to her desire que ele vai diretamente ao que ela desejava, ele lhe dá o que ela desejava. and he heals her daughter. Ele cura a sua filha. And standing aside E ficando ali do ladinho, are the disciples, estavam os discípulos, chocados, amazed, shocked. maravilhados, chocados. And you see, Jesus has here taught them a lesson. E você vê aqui que Jesus estava lá para ensinar-lhes uma lição. The good news of God's grace As boas novas da graça de Deus is not just for the Jews, não eram unicamente para os judeus, it is for all people. era para todas as pessoas. This is one of the most beautiful stories in the Gospels. Essa é uma das histórias mais bonitas nos evangelhos. And there are many other stories like this in the New Testament. E há várias histórias parecidas com essa no Novo Testamento. Because after Jesus died and was resurrected,
Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou and ascended into heaven, e subiu para os céus, and the apostles went back to Jerusalem e os apóstolos voltaram para Jerusalém and began the work of the e church, começaram o trabalho da igreja, the first thing that they had to struggle with a primeira coisa que eles começaram a ter problemas was reconciling Jews and Gentiles foi na reconciliação de judeus e gentios. and teaching those early Jewish Christians E ensinar aqueles judeus do começo da igreja that the gospel is for all people. que o evangelho era para todas as pessoas. And this was Paul's ministry. E esse era o ministério de Paulo. He spent so much of his time trying to reconcile Jews and Gentiles in Christ. Ele passou muito do seu tempo tentando reconciliar judeus e gentios. And this is such an important part of the gospel. E essa é uma parte muito importante do evangelho. This is Christianity's powerful missionary message. Essa é a poderosa mensagem missionária da igreja cristã. Not only is the good news of salvation for all the peoples of the world, Não unicamente as boas novas de salvação para todo mundo, but so is the healing power of the Lord Jesus Christ. mas também o poder curador do Senhor Jesus Cristo. Thank God for this wonderful gift Muito obrigada, Senhor, por esse presente maravilhoso. for all of us. Por todos nós. Let's pray. Vamos orar. Dear God, Senhor Deus, we are all like those dogs under the master's table, nós somos todos como aqueles cachorrinhos embaixo da mesa do Senhor, scrambling desperately for some crumbs of that life-giving bread. desesperados por pedacinhos do pão da vida. Without Jesus, Sem Jesus, who is the bread of life, que é o pão da vida, we cannot go on living. nós não podemos viver. And so we thank you Então nós te agradecemos for this beautiful story por essa história tão bonita that your grace is for everyone. que nos mostra que a sua graça é para todos. We pray this in Jesus' powerful name. Nós oramos isso no nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Amém. Amém.